chegar pro São Paulo e falar, sabe de uma coisa, eu tô saindo, ele vai fazer um bem pros caras. Nem multa vão ter que pagar pra ele. Então. Também, deve ter uma multa em jogo. E ele tá certo. São 2 milhões, acho. Tem uma multa. Ele diz que até menos, viu? Não, são 3 salários. Que seja um salário. Ele não deve abrir mão. Ele não deve abrir mão, ele tá no trabalho dele. Né? Ele estão fazendo tudo pelas costas. Ele tá sabendo por todo mundo. Mas você olha pra esse time e fala, não, pô, as coisas estão acontecendo. Não tem. Agora, a gente pode muito bem criticar o trabalho, achar que o trabalho não é bom, que o trabalho você não vê saída, não vê evolução. Mas o que estão fazendo é sacanagem. O cara tá trabalhando sabendo que tá demitido. E eu até entendo ele não ser mais agressivo, porque talvez ele enxergue que ele não tem tamanho para isso ainda. Ele tá olhando para o resto da carreira dele. Torcedor do SPFC, mais uma vez aqui trazendo para vocês novidade, informações do São Paulo, hein? Repercussão aí, a mídia esportiva aí falando, né, desse último jogo diante do Flamengo e também sobre o futuro do Carpino. Pessoal, prepara aqui os maiores conteúdos, já quero deixar aqui o link concreto dos canais aqui oficiais na descrição do vídeo. Não esqueça, pessoal, de deixar o seu like, inscrever no canal, sem enrolação, direto ao vídeo. Pois é, na contramão você vê o São Paulo viver um momento extremamente delicado. Enquanto a gente conversa, tem alguns jogadores do São Paulo passando por aí e a gente percebe que é um silêncio respeitoso pelo momento delicado que vive o treinador. Eu acho precipitado o São Paulo demitir o Carpini. 3 meses de trabalho, ninguém faz milagre, está começando. É verdade que os insucessos têm jogado contra, mas a diretoria do São Paulo, alguém se manifestou, porque eu acho muito ruim o que estão fazendo com o Carpini. Estão fritando o Carpini. Ou toma uma decisão, ele vai ser demitido, ou para de cozinhar o homem em banho-maria, que isso é extremamente indelicado, para falar o mínimo com o treinador. Essa é a pergunta de milhões aqui no Maracanã, até porque quando acabou a partida, os jogadores do São Paulo estavam ainda dentro do vestiário e o Caleri, que nós pegamos aqui ao vivo, foi o primeiro a deixar o vestiário, o primeiro a conversar com a imprensa. Tanto que ele diz que teve uma conversa dentro do vestiário antes um pouco disso acontecer e de nós estarmos ao vivo aqui com você. O Casares passou, né, o presidente de São Paulo passou por aqui, foi em direção ao vestiário, a gente sabe que teve uma conversa lá dentro. Na sala de imprensa do São Paulo, que está designada aqui para o São Paulo hoje, onde deve acontecer a coletiva do Carpini, a assessoria de comunicação do São Paulo já colocou lá o backdrop. A gente estava esperando, inclusive, saber se o Carpini daria ou não essa entrevista. Então, para você ter um pouco da sensação da incerteza que estava acontecendo aqui no Maracanã. O Carpini, então, agora começando a coletiva de imprensa, mas até então a gente não sabia se o Carpini daria ou não essa coletiva no São Paulo, se ele estaria ou não mantido no cargo. A gente viu o Casares passando por aqui e indo até o vestiário. Então, essa entrevista do Caleri é muito sobre isso, sobre a incerteza que estava aqui no ambiente. Para o Maracanã, para ouvir a coletiva do técnico Carpini do São Paulo. Do lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade, enfim. É que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo, pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira, e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Então, enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar, principalmente de quem é o mais importante para mim, que é o grupo, que são os caras que dão a resposta dentro de campo, eu já tive do outro lado, eu sigo bem tranquilo e trabalhando, isso não me afeta em nada, isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções, encontrar saídas e, como eu disse, o compromisso comigo mesmo, né? Eu tenho filhos, tenho família, tenho pessoas que me veem como referência, num momento como esse, talvez só essas pessoas, mas é nelas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Uma boa noite a todos. Bom, tá aí o encerramento da breve coletiva do técnico Carpini. Achei que faltou aí um dirigente do São Paulo, o presidente foi até o vestiário, tinha que estar sentado ao lado do Carpini para, se ele for continuar, acaba logo com essa história. Porque senão fica procurando um técnico, surge um nome aqui, um nome ali, e o Carpini continua trabalhando, a pressão aumenta. Eu percebi um certo desânimo no Carpini, mas ele é jovem, está começando, tem que ter força para superar. E pelo que a gente viu aí nas palavras do Caleri, que é um cara que merece todo o respeito, entrega tudo dentro de campo e fora de campo, é muito firme nas suas palavras, tem que ter um ponto final, ou fica ou sai, porque essa situação não faz bem para o São Paulo. Vir para o lado pessoal se torna realmente muito difícil. Ou seja, o cara está sentindo também, não é que ele está alheio ao mundo e ignorando tudo, então só trabalhando. Tem duas opções. Uma ele ficar quieto. A gente tem a declaração aí, o Calçado, a gente tem aqui aspas até para colocar direitinho, para passar para o Calçado. Antes do jogo. Isso aí que você citou, Pedrão. O que tem acontecido são coisas de maneira exagerada.
As pessoas esquecem que desse lado tem um ser humano, um pai de família, que trabalha e faz o seu melhor. Eu não sou de transferir responsabilidade. A minha maneira de respeitar o São Paulo e esse momento é fazer o meu melhor. Quando passa desse âmbito do resultado e vem para o lado pessoal, se torna realmente muito difícil. Posso falar uma coisa? Pode. Ele tem razão. Essa fala dele é boa. Ele tem razão, porque uma coisa é você não gostar do trabalho dele. Criticar o trabalho, achar que tem erros, né? Não tá bom mesmo. Né? Não tá bom. E eu vou citar antes da perda de jogadores muito importantes, porque qualquer treinador do São Paulo que perdeu o Rafinha, e principalmente o Wellington Rato e Lucas, vai sentir. Qualquer um. Se trouxesse o Guardiola pro São Paulo, ele ia sentir. São jogadores muito pesados dentro do elenco. Principalmente o Wellington Rato e o Lucas no desempenho e o Rafinha na inteligência e liderança. Então são jogadores muito importantes. Porém, quando ele tinha esses jogadores... Ficou sem Caleri um tempão também? Ficou sem Caleri. Mas quando ele tinha esses jogadores, ele foi com o Lucas no lado esquerdo, para ajudar a fazer parede de lateral, para jogar com o Luciano por dentro. Então ele fez algumas coisas das quais eu não concordo. Tá? Não estou dizendo que eu estou certo. Eu não concordo. Eu acho que ele tirou força ofensiva do São Paulo, pensando em aumentar a força ofensiva do São Paulo. As conexões não são boas, falta aproximação, falta jogo por dentro, o time exagera nos cruzamentos, o time tem dificuldade de saída de bola, tem uma série de coisas ali... Tudo legítimo de se falar. Que não estão funcionando. Sim. Tudo isso faz parte, né? Por outro lado, eu acho que o Carpini tomou as decisões que ele achou que devia, não são as que funcionaram, mas o Carpini não é um cara preguiçoso, o Carpini não é um cara que ficou sacaneando alguém lá dentro, o Carpini não é isso. O trabalho do Carpini não funcionou. As pessoas misturam as coisas. Mas é um trabalho honesto. É um trabalho honesto. Isso. Porque acontece com muitos jogadores. Raramente alguém vai me ver criticando um jogador muito dedicado em campo quando ele... no que diz respeito à postura. Porque eu acho que jogar bem e mal faz parte. Eu acho que alguns jogadores querem jogar muito bem e não conseguem porque tecnicamente não são capazes. Tem outros jogadores que alguns técnicos pedem para que executem algumas funções que eles não conseguem. Ou eles precisam de mais tempo para conseguir e não há tempo. E tem jogadores que eu acho que não deixam em campo o que precisam deixar. Por isso eu falo tanto do Rames. Claro. Para ser bem direto, pegar um cara do São Paulo, né? Que foi a avaliação do Dorival e do Carpini. Né? E aí teve a proteção de cima, esse tipo de coisa. Então, mesmo com um jogador que não se dedica, mesmo com um técnico que não é o técnico ideal, para mim, o comportamento, e eu não estou querendo dar lição do que fazer e tal, eu acho o seguinte: tá insatisfeito porque o profissional não se dedica? Tchau. Embora. Levar pro lado pessoal, xingar, atacar, tratar como se fosse a pior pessoa do mundo. Cara, isso é muito baixo. Isso torna o futebol um negócio tóxico e eu acho que com ele... eu concordo com as críticas ao trabalho, com grande parte delas, mas com ele eu acho que a coisa extrapolou. Fala, o futebol é tóxico, né? Ele não se torna, ele pode se tornar não tóxico, mas ele é um esgoto. E isso é mais um caso que a gente está vendo. No futebol, no dia a dia, você tem treinador que está infartando, tem treinador que está pedindo uma luz, uma ajuda. Os caras realmente sofrem. E isso independe se o trabalho do profissional é bom ou é ruim, porque senão a gente vai justificar trabalho ruim, pode pressionar, pode moer o cara e torcer para ele se matar. Aí os caras vão ficar felizes. Não é isso que a gente critica o trabalho, não a pessoa. É simples. Mas aí a gente vai querer consertar o mundo. Não, só estou falando, estou dando a minha opinião aqui. O futebol é podre como o resto. O que eu vejo é o seguinte: tem o lado do Carpini que é, galera, todo mundo está sabendo, né? E aí? Nós vamos ficar enrolando? Porque também tem uma coisa é ele. Se ele chegar para São Paulo e falar, sai de uma coisa, eu estou saindo, ele vai fazer um bem para os caras. Nem multa vão ter que pagar para ele. Então. Também deve ter uma multa em jogo. E ele está certo. São 2 milhões, acho. Tem uma multa. Ele diz que até menos, viu? Não, são 3 salários. Que seja um salário. Ele não deve abrir mão. Ele não deve abrir mão, ele está no trabalho dele. Né? Estão fazendo tudo pelas costas. Ele está sabendo por todo mundo. Daqui a pouco o novo treinador escolhido liga para ele para saber e ele ainda não foi demitido. Então ele tem que... Mas ele pode... Eu acho que ele sabe do que está acontecendo. Não, claro que ele sabe. Mas ele pode chegar e falar, ei, já passamos do limite. Vamos resolver essa parada? Vamos resolver? Isso. Seguinte, ou vocês vão lá agora comigo e dizem, esse cara fica, ou esse cara está demitido. Por favor, sejam honestos comigo. Ele pode falar isso. Ele tem direito de falar isso. Sejam honestos comigo. Não façam isso comigo. Vamos lá, agora. A entrevista coletiva é agora.
isso. Por favor, digam que eu saí ou digam que eu vou ficar. Não fica assim, sabe como é que é? O futebol é dinâmico. Até porque o Casares deu entrevista hoje pro Cícero Melo. Deixando ele vamos lá. Pendurado no lustre. Temos aí, porque essa entrevista é o seguinte, somebody love. preste atenção com a postura do Casares, ainda instigado pelo Cícero Melo, foi lá e tal. Ele não teve nem aquela resposta protocolar, estamos juntos, com o Carpini, estamos juntos. Você sabe aquela coisa que dura até a próxima derrota? Nem isso teve. Vamos ver. Olha, o mau resultado incomoda técnico, dirigente, jogador, né? O mau resultado incomoda a torcida, sobretudo, incomoda todos nós. E nós vamos disputar esse jogo na esperança de que o São Paulo possa reverter esse momento. Então eu não vinculo nenhum resultado a qualquer decisão que possa acontecer. Eu sempre digo que quando você tem resultados ruins dentro de campo e você tem uma pressão fora do campo, isso é normal no futebol, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Para que reverta, ou a tentativa de reverter fora do campo, você tem que tentar reverter dentro do campo. Esse eu acho que é a nossa esperança, que o São Paulo faça um primeiro tempo, um jogo como se fosse no primeiro tempo contra o Fortaleza, que jogou bem, e que a bola entre no gol e mude a história. Então caiu, né? Já foi. Então, é isso. Assim, não, mas isso já era antes de entrevista. Nesse momento, a gente tá brincando aqui, é aquele somebody love, né? Rogério Cardoso, né? Amado Mestre. Amado Mestre. Que sei de o que sei. Eu acho que o raciocínio é muito esse, assim. Quando o Carpini chegou, eu no Sport Center, Glaucio, eu falei, maior respeito pela pessoa, é um cara que tá construindo sua carreira, que tá vindo de bons trabalhos e tal. Mas eu falei, eu acho que não orna um cara que está começando sua carreira, com os tipos de modelo de jogo que ele produzia nesses últimos times dele, não tinha a ver com o que o São Paulo, por exemplo, tem se proposto a fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente não tinha uma margem de análise em que Carpini tem um elenco campeão que vai precisar propor boa parte dos jogos da temporada, a maioria. A gente não tinha essa margem. O Carpini não tinha jogado um jogo de Série A. Ele jogou 2. E pelo jeito vai ser só esses 2. Óbvio que é um cara que tem pra onde ir ainda, vai construir sua carreira. Jovem. Eu acho que acabou, é muito jovem ainda. Então, teve os clássicos no Paulista, né? Jogo de Série A, teve os mas hoje o Campeonato Brasileiro ele jogou 2. A carreira dele era essa, e é normal, todo mundo começa. Não tem como, eu falava. É um ano grande pro São Paulo, de volta para Libertadores, um ano que o time volta a ganhar um título importante depois de muito tempo. Para mim não fazia sentido, apesar de achar que e torcer para uma nova safra vir, para novos treinadores. E aí são coisas e coisas. O trabalho não é bom. São Paulo vinha regredindo, São Paulo usou a memória tática ali, usou o tabu, que é uma coisa que também fala, o tabu, gente. São Paulo ganhou um jogo do Corinthians que dizia mais sobre o Corinthians, que tá pior ainda, do que sobre o São Paulo. Não, o tabu, ganhou o título, usou aquilo. Só que você não via saídas com todos os problemas que ele tinha e pronto. Acho que o trabalho não é bom, o desempenho não é bom. Eu não consigo olhar para esse trabalho e falar, não, esse time está indo para um caminho. Perdeu no Maracanã. Perder para o Flamengo no Maracanã hoje é algo... Não é. Não. Mas você olha para esse time e fala, não, as coisas estão acontecendo. Não tem. Agora, a gente pode muito bem criticar o trabalho, achar que o trabalho não é bom, que o trabalho você não vê saída, não vê evolução, mas o que estão fazendo é sacanagem. O cara está trabalhando sabendo que está demitido. E eu até entendo ele não ser mais agressivo, porque talvez ele enxergue que ele não tem tamanho para isso ainda. Ele está olhando para o resto da carreira dele. Eu vou entrar numa rota de colisão agora num grande clube, eu vou sair daqui. Ele está sendo profissional até, cara. Sim. Eu até brinquei e botei amor próprio. Às vezes nem eu tenho, normal, todo mundo passa por isso. Não tem problema. Mas assim, depois eu fiquei refletindo, mas e se ele vai e põe na mesa, eu faço isso e aquilo, como que ele sai, como que vão enxergar ele para próximos trabalhos, ele está começando. Na última coletiva ele deu uma dura lá, hein? Ele acaba se queimando, e assim, a declaração dele é de uma pessoa que, gente, será? Não estão ligando para ninguém mais. De outra forma, se eu estou no outro clube e vejo um treinador numa situação em que ele simplesmente, o mundo caiu em cima dele e ele desabou junto, talvez eu não leve para o meu time. Mas talvez se desabar seja na nossa frente, porque dentro do CT ele é tido como um cara sangue quente. Ele não tem essa postura
Hoje esse nível ali... de bonzinho, ele é um cara estourado. Hoje ali no campo, as vezes que mostraram o Carpini não foram poucas, a sensação era de abatimento. Mas também, mas ele sabe, vai embora. Mas a entrevista dele, é um luto profissional. É um luto. Ele hoje, durante o dia, certamente, se ele não estava assistindo ao vivo ali o Cícero com o Casares, esse vídeo chegou a ele. E o vídeo, para mim, trocando em miúdo, se tivesse que resumir em uma frase o vídeo, ele está demitido, isso não vai depender de resultado. Mas era isso. Fala, não quero vincular. Como é que você cobra também? Aí é o ser humano. Como é que eu vou virar pro ser humano e falar, apesar disso, você tem que reagir. Você está demitido, você está fritado, você está sendo tirado para nada. É um desrespeito assim que vai. O que a gente está debatendo aqui, o Renato já falou do trabalho, o Vitor começou destrinchando ali, eu concordo com boa parte do que ele falou do que não acontece nesse time de São Paulo. Tem problema hoje de mobilização, mas durante as últimas semanas de saber exatamente coordenar uma subida de pressão, saber o que fazer com a bola quando você tem a bola, saber defender atrás da linha de volante com a sua linha de zaga mal posicionada. Tem muitas dificuldades com e sem bola. Agora, isso tudo é muito pequeno dentro do que está acontecendo desde o fim de semana. Sim. O que está acontecendo desde o fim de semana é sacanagem, falando o português. E tem uma coisa do ambiente. E aí, como é que eu vou pedir pro cara? Não, mas independentemente disso tudo, chega lá. Hoje, porra, é Pedro, a sua carreira. Tem uma coisa do ambiente. Cara, o cara é humano. O ambiente... Você passar o tempo o dia inteiro tomando na cabeça. O ambiente é difícil do CT... sentar aqui e fazer um programa. O ambiente do CT está triste. Porque o São Paulo tem um elenco se não tivesse. de muito caráter. Então, mas já houve momentos em que, no passado... Mas depois dessa semana agora. Sim, o time perdia, estava mal e parecia que no dia seguinte parecia que não tinha acontecido nada. A diretoria tá fazendo um pouco. O time está abatido, os jogadores estão tristes. Tem poder de reação. Por causa eu acho que estão tentando reagir por causa dos resultados. Por quê? Primeiro, são jogadores que não gostam de perder. Não dá para dizer que esse time de São Paulo, por exemplo, os que entraram em campo hoje, não são extremamente competitivos. São extremamente competitivos. Respeitam a camisa. Ganhou do Flamengo, jogam correndo e ganharam um campeonato sem receber salário em dia. Coisa que o São Paulo demorou para construir. Demorou muito para construir, né? Que começa lá com o Rogério, aí tem a questão do ambiente, mas ali o Rogério traz um time intenso, é desenvolvido pelo Dorival, né? Então, tá complicado ali, e um dos motivos que eu acho que tem a ver com isso é porque os jogadores queriam que o Carpini desse certo. Desse certo. Ficasse não, eu acho que os jogadores entendem. E tem um detalhezinho. Eu não acho que os jogadores discordam. Nessa história... Aí eu pedi cada um individual, cada um tem a sua, mas os jogadores entendem. Poxa, não deu. E nessa história toda tem um detalhezinho também que eu acho que ele ajuda a dar uma derrocada. Quando o Muricy vai numa entrevista e fala, não, ele vai colocar o Rames. Ele quis dizer assim, mais minutos. Já chamei ele na chancha e ele vai fazer o que a gente está falando. Você tira totalmente a hierarquia, o que é estabelecido como ordem dentro de uma estrutura de futebol. Quando um dirigente, que hoje o Muricy é um dirigente, certo? Sim, dirigente, não é mais treinador. Vê, e não é que é um dirigente X, é o Muricy Ramalho, gente. É um cara gigante na história do São Paulo, fez serviços prestados, não só no São Paulo, em outros clubes. Um jogador e técnico. Quando ele vem, e assim, o Rames é também é um negócio que o que perguntam Rames. E eu acho que ele nunca também mostrou, eu entendo o torcedor que quer ver o cara tem qualidade. Acho que a qualidade dele nunca sobrepôs ao que ele pode realmente entregar. Concordo. Eu não acho que ele mudaria muita coisa. Só que enfiaram goela abaixo o Rames no Carpini. E aí eu acho que quando as coisas começam a ir para esse lado, como quando já tem gente que não tem que apitar, tá apitando em cima de você, aí eu vou com calçade, é verdade, aí não dá. Olha, você tem que se Renato, posturar. Mas a postura do Rames passa a impressão, tô falando que é isso, de que ele acha o São Paulo pequeno para ele. Mas infelizmente para o Rames, infelizmente para o São Paulo, é o time do Zizinho, do Leônidas, do Pedro Rocha, do Gerson, do Cafu, da lista de jogadores aqui do São Paulo. O Rames, mesmo que jogasse bem no São Paulo, a não ser que ele ganhasse Libertadores, Mundial pelo São Paulo e jogasse muito, não sei o quê, é minúsculo. É insignificante pro São Paulo, mas ele não sabe disso, tá? Ele prefere ir pra Espanha, não sei o que é. O Galo, quando entra, vai bem, faz gol, é um cara que parece que tem uma liderança, não digo liderança, mas tem um bom relacionamento com tudo. Imagina pro Galo, toda vez ele entra, vai bem, volta pro banquinho porque tem o Rames. Não, às vezes ele já foi cortado de relação com os estrangeiros pra pôr o Rames. Então, tudo isso vai minando, cara. Tá aí, torcedor do São Paulo, né? Desta forma aí, a diretoria precisa agir rápido, né? O quanto antes aí,
para que consiga arrumar a casa e realmente apresentar logo esse novo técnico. Sabemos que ontem o São Paulo jogou aí com aquele clima, né, de derrota, né, pessoal? O clima assim de que não tem nada certo, né? E isso aí, essa dúvida aí sobre a não saída do treinador ou a permanência acabou, né? Minando, né, no jogo. Então, com certeza, a diretoria tem que tomar essa decisão logo aí, para que assim consiga, né, resolver essa questão de relação entre os jogadores em campo, aí, que desta forma aí vai fazer toda a diferença aí, assim que as coisas ficarem tudo no seu lugar, né? O São Paulo, né, pessoal? O São Paulo aí, né, no caso, perdeu por 2-1 diante do Flamengo, né? O Ferreirinha aí, né, ex-Grêmio, fez o gol, né, que deu o resultado, né, de um gol para o São Paulo, né, e o São Paulo tem dificuldade ainda, pessoal, nesses jogos. Precisa não só trocar o treinador, mas também vir novos jogadores, né, o Lucas Moura e outros jogadores, pessoal. O departamento médico está muito lotado e assim, se não trazer jogador, complica, sabemos aí das competições mais difíceis, né. Deixa aqui sua participação, seu feedback, o que vocês achou do jogo de ontem do Flamengo, que é muito importante saber da participação de vocês. Não esqueça de deixar seu like e ative o sininho para que logo vocês vão receber novas informações aí atualizadas do São Paulo,